Imagine que você é contratada para cuidar de uma criança de 5 anos. A criança mais simpática, mais adorável e mais amorosa que você poderia querer para cuidar por um dia inteiro. Agora imagine que os desenhos que essa criança faz, que antes eram apenas bonequinhos de palito, começam a ficar cada vez mais macabro e começam a narrar os acontecimentos de um assassinato brutal. É essa história que vamos acompanhar em Desenhos Ocultos do Jack Recuila. Oi, chuchus! Eu sou a Si e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre Desenhos Ocultos do Jack Recuila e sobre a minha experiência de leitura. Esse aqui foi o último livro que eu li em 2022 e foi realmente para fechar o ano com chave de ouro. Aqui a gente conhece a história da Mallory, uma jovem de 21 anos, recém-saída aí da reabilitação, que consegue um emprego na casa dos adoráveis Ted e Carolina. Os dois são aquela visão de família perfeita do subúrbio, sabe? Ambos trabalham em empregos importantes. Eles têm um filho, que é o Ted, que tem aí 5 anos e que é um amorzinho de criança. Possuem uma casa grande, espaçosa, com piscina e até com um chalezinho assim na parte de trás da casa, que acabou de ser reformado para abrigar aí a nova babá do Ted. Imediatamente a Mallory se apaixona por o trabalho, porque assim, ela tem o próprio espaço dela, completamente independente da casa, lá no chalé. Ela consegue ter a sua independência financeira, ela consegue fazer suas corridas noturnas, porque ali é um bairro muito tranquilo, muito calmo. E a relação dela com o Ted é a melhor que ela poderia querer. Eles automaticamente criam um vínculo ali. Então, assim, é uma relação muito boa. O Ted é uma criança que adora desenhar, então ele sempre tá com lápis de cor, canetinha e um caderno, uma folha para ele poder estar desenhando. E o que começa ali com desenhos de bonequinho de palito, eles vão se tornando cada vez mais macabros, até o dia em que a Mallory ganha um presente do Ted, que é um desenho de um homem arrastando uma mulher floresta adentro. E a partir daí, esses desenhos vão se tornando cada vez mais realistas, o que é, assim, praticamente impossível para uma criança de 5 anos, que até ontem estava desenhando bonequinho de palitinho. Então ele passa a ter um traço, assim, completamente diferente, uns desenhos muito mais realísticos, e isso começa a assustar um pouco ali a Mallory. E vale ressaltar aqui que nessa região existe uma lenda sobre uma jovem que morava no mesmo chalé onde hoje é habitado pela Mallory. Essa jovem era uma pintora muito talentosa que simplesmente sumiu. Então teve um ataque brutal no chalé dela e ela nunca foi encontrada, o corpo dela também nunca foi encontrado. Esse livro estava na minha lista de desejados desde que eu vi ele lá na pré-venda, que eu vi a Intrínseca falando sobre esse livro. E isso foi só em dezembro que eu consegui adquirir a minha versão em e-book, e aí eu já passei ele na frente de todas as outras leituras mesmo, porque eu queria muito conhecer a história desse livro. O livro tem uma narrativa extremamente viciante, daquelas que quanto mais você lê, mais você quer continuar lendo para você descobrir o que raios está acontecendo nesse lugar. Os personagens são super bem escritos e o leitor realmente consegue se apegar a eles. A gente consegue criar ali uma identificação com seus medos, seus traumas. Então, assim, são personagens realmente muito humanos. É um daqueles livros que tem uma história tão envolvente que você realmente não consegue perceber que ele tem 400 páginas, porque elas passam assim num piscar de olhos. Eu confesso que até os 48% da leitura, mais ou menos, eu fui lendo bem devagar, então eu consegui ainda parar a leitura para ir fazer o que eu precisava fazer, mas depois disso, meus amigos, eu peguei o livro para ler um pouco assim antes de dormir, num belo dia, e daí eu não consegui mais parar até terminar o último capítulo. Era o marido dormindo do lado, o quarto um breu e eu ali com meu Kindle deitadinha, lendo. Era pra ler só mais um capítulo mesmo, entendeu? Mas não deu. Quando eu vi, eu tava terminando o livro, eram 3h40 da manhã. O coração assim aqui na garganta por conta que o suspense ia crescendo. E eu um olho no livro e outro olho no quarto pra saber se tava tudo bem. Tava tudo certo. E tá aí a maior vantagem de se ter um Kindle, que é poder ler no conforto da sua cama, com a luz apagada, e tá ali surtando
com o livro antes de dormir. Ao longo do livro a gente tem várias reviravoltas que vai deixando o leitor cada vez mais confuso, sem entender onde aquela história vai dar. E o plot final do livro, então, é assim... perfeito, gente. Perfeito. É um livro excelente, aqui a gente tem um pouco de sobrenatural, mas não é nada tão pesado quanto eu achei que fosse quando eu dei uma pesquisada sobre o livro, principalmente quando você vê os desenhos ali, então você acha que tem algo... É um sobrenatural muito mais pesado, mas não é, ele tá ali na medida certa. E uma coisa que eu gostei foi que eles colocaram esses desenhos no livro, então a gente não tem só as descrições da Mallory, a gente vê as descrições dela, consegue comparar com os desenhos, e eu achei isso muito legal. Dá uma incrementada a mais no livro, uma incrementada a mais na história, então eu gostei muito desse detalhe. Desenhos Ocultos é um terror / suspense bem gostosinho de se ler, com uma leitura bem fluida, então se você gosta do gênero, você provavelmente vai gostar desse livro. Se você tá afim de ler algo assim, com esse suspense gostosinho, sem ter que fazer uma leitura assim mais arrastada, com muitos detalhes, então com certeza você vai gostar desse livro aqui. O link para vocês comprarem a edição de vocês, tanto física quanto e-book, vai estar aqui no box de descrição. E a nossa conversa sobre esse livro continua ali nos comentários, então me conta se você já leu, se você gostou ou não gostou, e se vocês têm curiosidade de estar fazendo a leitura desse livro, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela, tá? Ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!